Que bom estarmos juntos mais uma vez, iniciando esse mês de agosto, que certamente não vão nos faltar assunto para conversarmos. Mês vocacional, mês das famílias, e as coisas vão acontecendo na nossa cidade, e nós aqui com muito carinho querendo divulgar para vocês. Por isso que nessa semana, onde estamos vivendo em todas as comunidades a Semana da Família, nós estamos aqui com uma equipe de ouro reunida aqui da Pastoral Familiar, para que a gente possa mostrar um pouco para vocês como é importante a família valorizando a fé cristã e buscando sempre momentos para criar essas condições de oração e de valorização da família. Então, vocês já viram mais ou menos os convidados aqui que a gente vai conversar, mas em primeiro lugar gostaria então de acolher o diácono Noel, que está entre nós. Inclusive, nós estamos gravando aqui uns dias antes da ordenação presbiteral dele, mas esse programa indo ao ar no dia 12 vai ser um recém-sacerdote, né, ordenado no dia 10. Então, seja bem-vindo entre nós, hoje, diácono Noel. Isso. Eu agradeço também pelo convite de estar aqui com você, Cidinha, com este programa maravilhoso, de poder estar um pouco também partilhando sobre esta minha vida, né, sobre a minha vocação, né, dentro da minha família, onde, né, essa vocação nasceu e foi assim muito bem frutificada através dos meus pais. Isso é uma grande alegria, né, poder partilhar um pouquinho disso, né. O diácono Noel, que daqui a alguns dias se torna o presbítero desta amada e santa igreja. É uma grande alegria. A gente sabe que até o sacerdócio é uma longa caminhada, certamente que está vivendo alguns dias de expectativa, faltam poucos dias para o grande momento, mas ao mesmo tempo está pronto para viver esse chamado? Isso. Eu digo, né, às vezes as pessoas perguntam para mim qual que está sendo o seu sentimento na beira, né, da sua ordenação presbiteral. Meu sentimento é um sentimento de muita felicidade, de muita alegria, porque foram 11 anos nesta luta, né? Um sentimento de ansiedade, ao mesmo tempo um sentimento de medo. Mas eu digo medo não por parte negativa, mas um medo assim, né, o Senhor me escolheu, né, que eu possa ser digno de estar fazendo aquilo que é da vontade dele, né? Então a gente fica assim, sente um pouco este sentimento, né, junta os três, junta a felicidade, a ansiedade e o medo ao mesmo tempo, mas muito realizado, muito feliz diante desta vocação, deste chamado ao qual Deus me fez. E nós também muito felizes aqui por compartilharmos com você as emoções que envolvem esse momento tão especial da sua vida. Mas agora eu gostaria que passasse o microfone ali para o primeiro casal da Pastoral Familiar, o Fabiano e a Rose, para a gente falar um pouquinho então o que significa para vocês aí ingressarem à Pastoral Familiar. Pois é, nós já participamos da Pastoral Familiar há uns 4 anos, foi praticamente o ano que a gente se casou, e tem sido muita bênção na nossa vida, e também poder levar, né, essa bênção, esse significado especial que tem a família para as outras pessoas, né? Sejam os noivos que nós estamos conversando e preparando, né? Seja as outras atividades todas que envolvem o trabalho da Pastoral Familiar na comunidade, né? Especialmente agora na Semana da Família, onde tem uma magia toda especial, né? Tem um significado todo especial, isso para nós e para as famílias também, né? Estar rezando, estar fazendo atividades voltadas para a família, para que sejam repletas de bênçãos aí, estejam sempre seguindo, né, o caminho que nos leva até Cristo. Olha, vocês estão vendo esse time sentado aqui, todos uniformizados ali com a camiseta da Pastoral Familiar, isso que é uma realidade com a graça de Deus na nossa diocese, mas aqui a gente está recebendo elementos da Pastoral Familiar da Paróquia Santo Antônio e também do nosso decanato. Então a minha amiga ali do meio que veio sem o marido, desculpa, mas eu esqueci o seu nome agora para a gente conversar também. Como que é mesmo o seu nome? Lúcia. A Lúcia. Então, Lúcia, você também aqui representando e integrando a Pastoral Familiar lá da Paróquia Santo Antônio, como vocês me disseram, né? É, sim. E qual é a sensação, a sua caminhada dentro dessa pastoral também, para falar para nós? Olha, para nós, assim, foi um presente de Deus para fazer parte da Pastoral Familiar. Foi um chamado que nos fez ver a nossa família de uma forma diferente, né? A gente aprendeu a lutar por ela e desejar sempre o melhor, né? Hoje o mundo tem assim, detonado, né, a nossa família, na verdade. E a gente tem essa preocupação de estar olhando todos os lados,
né? Aquilo que é bom e aquilo que não é. Então, dentro da nossa casa, a gente procura orientar os nossos filhos, hoje os nossos netos também, para que eles tenham um caminho bom, para que eles busquem um caminho bom. Então, a gente tem buscado muito e tem aprendido muito isso convivendo com a pastoral familiar. Dentro do trabalho que a gente faz, a gente vai observando as coisas acontecendo e aquilo que vai envolvendo também outras famílias, né? Porque a gente olha e vê assim, tudo aquilo que está errado dentro de uma família, a gente tem que prestar atenção para não trazer isso para a nossa vida. Porque às vezes eu penso assim, Deus nos mostra, né, os caminhos todos, através dos outros também. Né? Então a busca e a escolha também é nossa, né? Então a gente procura buscar e orientar os nossos filhos através disso, através do testemunho também de outros, né? Então o trabalho da pastoral é uma delícia para nós. Tem nos ajudado muito mesmo. Que bom, a gente agradece o seu testemunho também. E agora passando para o casal, que é coordenador aqui do nosso Decanato Centro-Norte, a Mari e o Ceará, para nos falar um pouquinho também desse trabalho que já é mais abrangente, vai além de uma paróquia só e pensando em todas as nossas paróquias aqui, né? Vai, isso mesmo, né? Em se tratando de pastoral familiar, né, para mim, tanto para mim como para a Mara, a gente como casal, é uma coisa apaixonante que a gente pegou. Então a gente faz isso com muito carinho, com muito empenho, né? E nessas visitas que a gente tem feito dentro da nossa diocese também, como a gente falou, a gente também é vice-coordenador diocesano, então nós visitamos a diocese inteira. Olha que coisa então boa. as realidades, né, por fora são muito mais difíceis, né? Talvez a gente ache que a gente tem dificuldades aqui na nossa paróquia, no nosso decanato e na nossa cidade também. Mas a gente tem visto uma realidade muito mais difícil, né? São a precariedade, né, das paróquias, né? Talvez por falta de diálogo, né, da comunidade com o próprio padre, né, da paróquia no caso. Então a gente tem visto a realidade assim por fora bem mais difícil do que a nossa aqui. Entre todos os trabalhos que a Pastoral Familiar realiza, é claro que hoje vocês estão aqui mais propriamente para divulgar a Semana Nacional da Família. Aí a questão de uns 20 anos, aí ela foi criada pela CNBB, mas aos poucos que ela vem ganhando corpo e com muita alegria a gente vê que nesses últimos anos o pessoal tem vestido realmente a camisa da Pastoral Familiar como vocês estão aqui. Pela experiência que você está comentando também de fazer parte da equipe diocesana, nós até falávamos aqui anteriormente que a realidade também de outros decanatos é diferente da nossa, até pela questão geográfica, né? Mas aqui propriamente dentro do Decanato Centro-Norte, como é que está a união das paróquias para que essa pastoral familiar, essa Semana Nacional da Família seja bem articulada e bem frutífera? Aqui no nosso decanato a gente fala assim que flui tudo muito bem, né? As paróquias são muito unidas. Nós fazemos reuniões com os coordenadores, decidimos criar a missa de encerramento, todos participam, cada um tem algo a ir lá, do seu trabalho, né? Lá. Não é assim, um vai coordenar e todos vão lá para participar. Não, cada um vai dar a sua parcela. Né? Então, é isso que a gente vive igreja. Né? Igreja é movimentar todos os movimentos pastorais, todos trabalhando juntos. Né? É uma abertura. Então, a gente fala que aqui no decanato, para nós, é tranquilo. Nosso decanato, graças a Deus, todos trabalhamos unidos. E a gente sabe que cada paróquia tem preparado assim com muito carinho a sua Semana da Família, que vai desde celebrações, vai momentos de oração, de palestra, de confraternização, mas que quando a gente fala do decanato, que são todas as nossas paróquias da cidade de Arapongas e mais Sabáudia, aí a gente prevê 2 eventos que reúne todos, até para sair às ruas mesmo, como a atualidade está pedindo, né? Sair para as ruas, manifestar, mas manifestar de uma maneira assim, mais voltada para os valores da família. Então, o nosso programa já está indo ao ar depois de ser realizada essa carreata, mas que já é uma tradição na cidade. Eu acho bonito que pega uma vez em que o comércio está aberto, né? Porque semana do dia 10, dia dos pais, todo mundo vai na avenida mesmo, e muitos acabam sendo surpreendidos, né? Quando vem aqueles carros, as buzinas, as bexigas, as faixas. Como que é para vocês, perante assim uma multidão, como se encontra muitas vezes na Avenida Arapongas, está defendendo os valores da família num evento desse? É mostrar mesmo a importância da família, né?
Como a Lúcia comentou, a família é bombardeada por muitos problemas, né? E a gente mostrar o valor da família, dos pais na família. Esse ano tem um tema forte, né? A transmissão da fé cristã na família, né? Então, que responsabilidade, né? Então, a gente percebe assim, está sendo transmitida ainda, né? Nós temos o diácono Noel aqui, a família dele transmitiu esses valores, né? Tanto que ele vai ser ordenado padre, né? Então é isso, não esquecer esses valores, né? A importância que isso tem. Então a gente vê lá naquela carreata que missão a gente tem, né? Vamos despertar, tem famílias aí que estão, a gente fala assim, dormindo para a realidade, né? Da responsabilidade dos pais perante os filhos, né? Hoje a gente percebe assim que o trabalho envolve muito, né? Pai sai para o trabalho, mãe sai para o seu trabalho e os filhos, né? Os filhos ficam à mercê de terceiros, vão para uma creche, para a escolinha, né? E sendo que a infância ali passa despercebida, quase pelos pais, né? Saem em busca do sustento, mas esquecem os valores da família, né? Então a gente percebe que essa movimentação toda, essa carreata que a gente faz, tem um valor muito grande, né? Então uma responsabilidade enorme a gente percebe que a gente tem. Beth, Mari, você está trazendo à tona mesmo um assunto interessante, porque hoje nosso programa vai ao ar pela TV Paraná, mas a gente brinca que é uma briga pela audiência, porque certamente que canais mais fortes, especialmente apresentando novelas de grande sucesso, é claro que atrai muito mais os telespectadores. Mas quanto mais passa o tempo, mais a gente vê os valores da família sendo jogados cada vez mais para o chão, em nome mesmo da audiência que dá questões outras que não são aquilo, que está fugindo muito do projeto de família criado por Deus. E a maneira da gente mostrar que nós acreditamos nisso, né, inclusive o tema desta semana mesmo, que está escrito aí dessa Semana da Família 2013, a transmissão e educação da fé cristã na família, são valores que todos nós temos que certamente que resgatar. Vocês viram aí que esse bate-papo, é claro que está só começando com essa gente bonita aqui do nosso estúdio também, então a gente convida vocês a continuarem conosco, que é claro que ainda temos muito mais. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmão, especial para você.
Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, hoje aqui vivendo intensamente essa semana familiar, que é um convite que a igreja faz a todos nós, em cada lugar onde nós morarmos, onde nós frequentarmos, que a gente viva intensamente essa programação preparada para nos ajudar a resgatarmos os valores da família. Estamos aqui com a equipe da Pastoral Familiar, o diácono Noel, e anteriormente, quando eu apresentava aqui, eu acredito que ele pode ser, assim, um exemplo muito concreto daquilo que nós conseguimos perceber do que é uma família alicerçada na fé, na oração, rezando pelas vocações. Então, hoje famílias têm aí os filhos perdidos, né, em tantas coisas nos tempos atuais, as drogas aí tomando conta de muitos lares, criando situações assim, só de destruição, de violência, e, no entanto, uma luz de Deus aqui entre nós, alguém que se coloca a serviço da Igreja de Jesus, a serviço do amor, dentro desses valores cristãos bem formados. Podemos falar que a sua vocação vem, de fato, de uma família cristã alicerçada nesses valores? Sim, com certeza. Minha vocação vem de dentro de uma família alicerçada nestes valores. Meu pai e minha mãe sempre procuraram, né, a todo momento, a todo instante, estar me ensinando, né, e voltando a sempre estar olhando para mim dentro desses valores da família. A gente, dentro da igreja, a gente diz que a família, ela é o berço das vocações. E a minha vocação, se cheguei onde cheguei hoje, estou me preparando, já é à beira da minha ordenação presbiteral, é claro que, primeiramente, esse chamado ao qual Deus me fez, mas com certeza meu pai e minha mãe também foram aqueles que me ajudaram, me alimentaram na parte espiritual para que eu pudesse sempre estar dando esta resposta, este sim a Deus. Eu agradeço muito aos dois, porque sempre pude contar com a presença dos dois, né, diante disso, né, na vida de oração, na participação dentro da família, de sentarmos, de rezarmos juntos, de conversarmos. Isso com certeza. A família, ela sempre será o berço das vocações. Dali nasce as vocações, seja para freira, seja para padre, seja para leigo consagrado. Bom, nós conversávamos antes aí alguns anos de seminário, um pouco de tempo agora nesse trabalho pastoral, de vivência, de participação em Semana da Família. O diácono traz alguma experiência nisso, ou é a primeira que vai ver assim de frente, bem junto no trabalho? Isso, será a minha primeira, assim, bem de frente, bem junto, né? Meu trabalho, assim, quando seminarista, sempre foi voltado dentro com os jovens, né? Trabalhava junto com os jovens, e essa será a primeira, tanto que estarei, né, na Semana da Família, na Santo Antônio, celebrando junto com a comunidade, a Santa Missa, né, participando de todos os momentos, né, e acredito eu que sejam assim, os momentos muito ricos, né, para o meu ministério, para me ajudar, né, diante de ser padre junto da igreja, né, sempre estar os olhos voltados para a família, né? Esta grande riqueza, né, da nossa igreja, como a família de Nazaré, é isso ao qual nós buscamos, né, de poder estar acompanhando. Isso é uma riqueza muito grande para nós, como padre, dentro da igreja, né, como futuro padre. Os representantes da paróquia Santo Antônio aqui já se deram conta do privilégio que vocês vão ter, um sacerdote recém-ordenado com toda a vontade de pôr para fora aquela emoção que vivenciou ali e celebrando com vocês durante toda a semana? Vou passar o microfone para o Fabiano, então, por favor, diácono, para a gente ver se já imaginaram como é que vai ser tudo isso? Pois é, quando nós preparávamos as atividades para a Semana da Família, uma das primeiras coisas que a gente discutiu foi isso, a ordenação sacerdotal do Noel, que estaria conosco nessa Semana da Família. E aí, como nós planejamos algumas atividades durante a semana, tinha algumas missas, né, para serem celebradas, e aí vão ser, né, a primeira, a segunda, a terceira missa aí que o Noel celebrará, né? E será conosco bem dentro da Semana da Família, né? Deixando, como vocês acabaram de dizer, bastante valorizado, né, essa questão da vocação dentro da família, né? Como o Noel disse muito bem, berço de muitas vocações é a família, e isso é um privilégio para nós, para a nossa comunidade.
Onde nós estávamos falando dele como um exemplo assim, concreto de um fruto que brota de um lar cristão, mas quando vocês se apresentaram também com o trabalho da pastoral familiar, falaram que ajudam também na preparação dos noivos, daqueles que estão aí planejando constituir uma nova família. Isso também é uma coisa, de certa forma, recente no trabalho da pastoral familiar, creio eu que de uns 8 ou 6 anos para cá, né? 6 anos. E como é que vocês sentem esse trabalho de vocês, até para que as pessoas saibam lá, porque muita gente era acostumado com aqueles cursos de noivos que envolviam vários casais. Hoje a gente brinca que é uma preparação direta, né? Um casal se reúne com outro casal, fazendo um pouco a caminhada e demonstrando também as suas experiências, é claro, de um casamento cristão, um casamento feliz, né? Então, como que vocês se sentem também fazendo esse trabalho? Então, se é que a gente pode escolher um trabalho na igreja como sendo o mais gostoso, né? Mas ele é muito bom e muito gratificante. A gente tem um contato muito especial com pessoas, né, que estão ali cheio de anseios, cheio de dúvidas também, de medos e tudo mais, mas de certa forma é um momento muito mágico na vida das pessoas, né, que elas estão se preparando para assumir um matrimônio, né? Então tem toda aquela preparação envolvida e a gente está fazendo parte disso junto com eles, né? Então, ao mesmo tempo que é muito gostoso, também é uma grande responsabilidade. Nós somos responsáveis por passar algumas orientações e nossa experiência de vida para que o casamento, para que o matrimônio deles sejam duradouros. E aí a gente passa toda a nossa experiência de vida, aquilo que nós vivemos enquanto casal, aquilo que Deus espera de nós enquanto casados, né, enquanto família, né, todo o sentido que tem o matrimônio na vida das pessoas, né, especialmente da família, que dali surgirá a vida, surgirão muitos frutos para a igreja, para Deus, né? Então Deus quis que o projeto todo de salvação dele passasse pela família. Então ali é um início dessa vida, né? Dessa família, e é importantíssimo a nossa participação nesse momento tão especial para os noivos, né? E muito gratificante também. Olha, esse final de semana eu estava na missa até aqui no santuário e foi celebrado 60 anos de um casamento. O casal ali presente, até graças a Deus ainda assim, bem dispostos ainda, subiram as escadarias ali sem problema nenhum. Então eu costumo sempre dizer que é bom a gente ver essa experiência desses matrimônios que deram certo, né? E vocês trabalham com a esperança, com o futuro daqueles que virão, né? Nós sabemos que as pessoas de mais de 50 anos são de um tempo ainda que a gente sabia que nada era descartável. Aliás, pouquíssimas coisas eram dentro até desses elementos que nós usamos em casa, né? Não tinha garrafa PET para se jogar fora, levava os vasilhames para o supermercado, não se usava fralda descartável, era fralda de pano, né? Uns exemplos muito básicos, mas em tudo. E hoje a gente percebe esses valores também nas famílias, né? Os jovens, às vezes, acabam tendo namoros descartáveis de pouca duração. Então, quando vocês que devem ter esse exemplo já dos casais, quando vêm para uma preparação para o casamento, já passaram por toda essa fase e estão realmente levando a sério. Vocês já têm visto frutos aí de alguns casais que prepararam, hoje casados, com a família constituída? Sim, com certeza a gente vê sim. Essa preparação, né, nos coloca numa situação assim, muito próximas, né, desses casais. Então, normalmente, a partir do casamento deles, né, nós estamos convidando eles para participar dos encontros de neocasados e também participar das outras pastorais. Na própria pastoral familiar, a gente tem alguns casais já que entraram esse ano passado, que são casais que se casaram lá na nossa comunidade, né, preparados pelos casais da pastoral familiar de lá. E nas reuniões do nosso decanato também, conversando com os coordenadores das outras paróquias, a mesma situação acontece nas outras paróquias, né? Então é isso que a gente tem visto, sim. É claro que a gente encontra casos e casos, né? De pessoas que realmente já têm uma visão um pouco diferente, já têm uma base diferente de família, então já traz uma
já traz consigo uma preparação para essa vida. E outros que não têm tanta preparação dessa forma, né? Não conseguem, não conseguiram ter essa base de suas famílias, de suas vidas, né? E a nossa orientação tem que ser tanto para mostrar aquilo que é bom, quanto aquilo que pode ser ruim também do casamento, né? Eu lembro sempre que tem uma frase justo no primeiro bate-papo nosso com os casais que fala sobre o amor conjugal. E o centro desse encontro diz que o amor é uma decisão. E a gente só pode ver uma bodas de ouro, né? Só pode ver um casamento longo, duradouro, quando realmente o amor é uma decisão entre o casal, né? Porque daí eu tenho certeza que eles, diante das dificuldades, diante do que possa aparecer na vida, não vão escolher o caminho mais fácil, que é o de abandonar, né? Que é o de fugir dos problemas, e sim vão encarar juntos os problemas e encontrar uma solução e passar, porque eles vão acontecer, isso é um fato, né? Porém, a decisão de amar tem que superar tudo isso. Olha, é um testemunho bonito, de fato, acho que até tema de um livro do padre Jonas Abib, de que amar é uma decisão mesmo. Tem uma mensagem muito bonita que fala que é uma decisão diária, inclusive, né? Mas agora, passando o microfone para a Lúcia ali também, creio que tem um pouco mais de experiência nesse campo familiar, você também ajuda nessa formação de casais para o matrimônio, Lúcia? Ah, sim. Nós somos, assim, abençoados, porque olha aqui o fruto do nosso trabalho. Olha que coisa bonita, gente. Né? Nós estamos falando em frutos e um concreto aqui. Eles foram, na verdade, acho que o segundo casal que a gente preparou, né, para o casamento. Então, já veio assim, eles têm uma formação familiar, né, tem uma base, tem uma família que é linda, por sinal, todos os dois. Então, a gente não teve assim muito trabalho, vamos colocar dessa forma, né, em estar passando para eles algumas coisas. Mas como a gente tem sempre o que ensinar, né? A nossa vida, por exemplo, eu tenho 30 anos de casado, graças a Deus, né? E a gente tem uma experiência de vida onde a gente já passou por muitas tribulações, nós já vivenciamos muitas coisas. Então, o que nos sustentou realmente foi isso, a decisão de amar, de permanecer junto, de lutar junto e de buscar construir a nossa família junto, independente dos problemas que a gente tiver que enfrentar. Né? E a gente tem um monte de problemas, mas a gente olha para trás e a gente vê assim, os frutos que a gente está deixando, né? A sementinha que foi plantando e está germinando e está dando fruto, e isso é uma bênção para nós, sabe? A gente se sente assim, gratificados por isso, né? E tomara assim, que Deus nos permita continuar ainda aí por muito tempo, se Deus quiser, né? Com essa docilidade com que você fala, com certeza eu fico imaginando você dando conselhos para os jovens casais. A gente costuma dizer que as palavras ditas são muito importantes, mas a forma com que você as diz é que faz toda a diferença, né? Então, um casal, para preparar outros casais, tem que demonstrar harmonia, como nós estamos vendo aqui entre o Fabiano e a Rose, né? Você falando e dando testemunho de 30 anos de casados. Às vezes não adianta a gente pegar e abrir um livro ali com muita coisa para experimentar, se os jovens não perceberem essa presença de Deus e essa verdadeira cumplicidade, o respeito, o carinho, o amor que deve existir entre os casais, né? Então isso você deve experimentar bem, né, Lúcia? É verdade. Eu digo assim, sempre, eu penso sempre, todos os dias, agradeço a Deus pelo esposo que Ele me deu, né? Porque foram 30 anos vividos assim, que a gente passou por grandes tribulações, por muitos problemas, mas Deus olhou para nós, eu acredito sim, na sua infinita misericórdia, e falou, não, esses são meus, né? E eu os quero para mim, nessa caminhada. Então, eu vejo assim que Deus foi muito assim misericordioso com a gente, sabe? Então, você vai sentindo assim esse amor através daquilo que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, né, os nossos amigos. O Noel mesmo é uma pessoa assim que a gente começou junto a nossa caminhada praticamente, né? O começo da nossa... Desculpa, estou um pouco emocionada. A nossa conversão começou aqui, junto, né, Noel? E a gente começou o nosso trabalho, a nossa espiritualidade lá atrás, de uns tempos atrás, e até hoje, ontem, quando eu encontrei, eu falei, nossa, eu fico muito feliz por você. Né? E é como se fosse um filho também indo
sendo ordenado do mesmo jeito, né? E vem de uma família linda, os pais deles, é de uma simplicidade assim adorável eles são. Então, é tudo, eu acho que é uma compensação, né? Deus vai mostrando para a gente a obra que Ele faz à nossa volta, na verdade, né? E a gente é grato por isso. Com essa emoção da Lúcia aqui falando do Noel, quer comentar alguma coisa do testemunho dela, Noel? Realmente é muito emocionante. Nós começamos juntos, né? Como disse a Lúcia, né? A nossa caminhada. Eu lembro até então que eu vivi um pouco no mundo, né? O jovem sempre buscando aventuras novas, coisas novas, e ao mesmo tempo dentro do meu coração sentia um vazio muito grande, um desejo de algo de diferente, né? Por ter nascido dentro de uma família, o qual sempre dentro da igreja, tudo, você às vezes quando jovem, quando você começa a crescer, você tem um pouco a mentalidade de quero conhecer um pouco o mundo, né? E eu acabei me afastando um pouco daqueles valores ao qual meu pai e minha mãe sempre me ensinaram. Mas, ao mesmo tempo, eles nunca me deixaram de lado. Eles sempre estavam ali junto de mim. Olha, filho, você precisa caminhar por este caminho. É preciso retomar de novo esta caminhada sua. Né? E lembro que foi dentro da igreja, né? Dentro lá do grupo de oração, com o pessoal lá na Santo Antônio, a Lúcia também junto. Nós começamos a crescer junto nessa espiritualidade. E foi momentos assim, de muita riqueza, momentos de muitas lágrimas, mas momentos também de muitas graças, de muitas bênçãos. Né? Eu digo que também, diante de tudo isso que eu vivi, que eu tive essa experiência que eu tive com eles, me ajudou muito também nesse discernimento vocacional. E é muito bom, eu digo assim, Deus sempre coloca na vida da gente anjos, né? Pessoas que são anjos na vida da gente, que nos ajudam a crescer, né, espiritualmente, até mesmo na questão de diante do mundo, ao caminhar. Então, né, a Lúcia e todos os demais membros ao qual vivi, que são para mim família, são minha família também, foram esses anjos bons que Deus colocou em meu caminho para me ajudar. Né? Eu agradeço todo dia pela vida de cada um deles. Amém. Vocês viram que a gente quis aproveitar um momento que até uma emoção rolou aqui e a gente sabe muito bem do que vocês estão falando, desses valores realmente, desse grande amor a Deus. E os Sementes também é isso, é falar de formação, é falar de vida e quando tem emoção fica ainda muito melhor. A gente convida vocês a continuarem conosco, que ainda temos muito mais. Prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. nossa prece ao Senhor é também pelos nossos
Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza. Lançamento Ayoshi em Arapongas. Oportunidade única. Financie seu apartamento na planta com Banco do Brasil. Financiamento sem balões, com baixa taxa de juros. E ainda dê seu fundo de garantia de entrada. Realize seu sonho. Conheça o decorado no showroom Ayoshi. Vendas Imobiliária Bertone. Construção e incorporação Ayoshi Engenharia. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa, é claro, vivendo aí o auge da Semana Nacional da Família, nós também no Sementes de Esperança não queremos ficar de fora desse evento que envolve a igreja de uma maneira geral. Então nós estamos aqui com o diácono Noel, com a equipe da Pastoral Familiar, exatamente para convidar vocês que talvez ainda não se despertaram que está sendo sim uma semana diferente na paróquia onde você participa, porque nós queremos aí resgatar um pouco mais os valores da família. E agora eu queria conversar mais um pouquinho com o Ceará e a Mari, eles que como representantes aqui do nosso decanato, falar de mais um evento que vai acontecer, inclusive agora, nesse próximo sábado, e que é um convite bem direto para quem está nos assistindo, né? Nós vamos ter a missa, né? E a gente gostaria de convidar toda a comunidade, né? E nesse sábado também daí não teremos missa nas paróquias, né? E isso para quê? Para que a gente possa levar toda a nossa comunidade para o ginásio de esportes, né? Para a gente poder fazer uma missa bonita. E vamos ter um terço antes de começar a missa. A gente gostaria de convidar todos, né? Para a gente para que todo mundo esteja às 19 horas no ginásio, para a gente poder rezar o terço, fazer uma coisa bem legal, uma coisa bonita para a comunidade. É bom esse recado, então. Então, em nenhuma das paróquias, no sábado, não vai ter a missa das 19h30. Os padres todos estarão lá no ginásio concelebrando? Todos os padres estarão lá, né? Infelizmente, não teremos a presença do nosso bispo, porque ele vai estar em missão, né, na catedral. Mas a gente, com muita alegria, né, vamos receber todos os padres, né, da nossa comunidade. E vai ser uma festa bonita para a família, né? Que a gente possa divulgar mesmo esse trabalho e mostrar para as famílias, né? E quem estiver lá com certeza vai ser um momento único, né? E que possa depois dar o testemunho do que viu, do que sentiu ali e do que passou durante essa missa no ginásio. Nós já tivemos a oportunidade de fazer a cobertura algumas vezes que foi realizada essa missa lá e gostaria de saber se mais uma vez vai ser da mesma forma. Cada paróquia terá uma participação dentro da liturgia ali, criando esse conceito todo de unidade, Mari?
Isso, cada paróquia, né, vai ter a sua participação, cada um é encarregado de algo ali para se doar mesmo, né? É a unidade de todas as paróquias, né, que vai fazer a Santa Missa, né, ser envolvida com todo o nosso decanato, né? O nosso decanato aqui são todas as paróquias de Arapongas, Sabáudia e Pitangueiras também. Né? Sabáudia e Pitangueiras têm a programação independente deles, então gira tudo em torno das nossas paróquias aqui de Arapongas. Né? O terço, como o Ceará estava falando, é assim, vem dar ênfase à fé, né? A transmissão da fé na família, a oração. Esses valores assim estão sendo um pouco esquecidos, né? Então acho que essa celebração começar com o terço já é para mostrar mesmo o valor. Será que a nossa família está alicerçada na oração? Né? Nossa família está orante, está ligada com Deus, né? Existe esse diálogo com Deus através da oração? Então, acho que esse terço assim, foi um sopro do Espírito Santo mesmo na programação. Né? Não era esse o caminho, mas eu acho que o Espírito Santo é que age, né? E eu acho assim, que foi providencial mesmo, esse início da missa já com a oração do Santo Terço, onde várias famílias vão estar participando também, todas as paróquias vão estar envolvidas nesse terço, né? Então, eu acho assim, que é maravilhoso. Então, a gente não pode deixar de perder esse momento da família ir lá celebrar, dar o seu grito, né? É da família que vem tudo. Então, a família tem que ser cuidada, preservada, né? É da família que nasce todas as vocações. Então, a gente tem que cuidar com mais carinho das nossas famílias, né? A gente vê que o Papa disse que tem a lepra hoje, que é a droga, né? A prostituição. Então, eu acho que é uma falta de cuidado com a família, né? Certamente. Então, fica mais uma vez esse convite. Então, no próximo sábado, dia 18, o terço começa às 19 horas, né? E depois da oração do terço, então, a Santa Missa. Então, eu queria agora mais uma fala com a Lúcia aqui. A gente vem de um tempo onde a oração do terço, creio que era mais comum nos lares, né? Eu falo, a gente vem de um tempo que você falou que você tem 30 anos de casado, eu tenho 35, então a faixa etária não deve estar tão distante. Não. E eram os valores, uma época talvez a TV não tivesse tanto espaço ainda dentro dos lares, né, Lúcia? Sim. E esse tempo para oração e para conversa com os filhos era uma coisa mais rotineiro, diríamos assim, verdade, né? Então, o teu incentivo também para quem está nos assistindo lá, para que valorize esse momento de oração nas famílias. Então, ontem até a gente estava comentando assim, meio que até muito triste, aliás, né? Essa aprovação agora da lei do aborto, né? Infelizmente. E aí, comentando que a gente precisa abraçar mais, né? Abraçar mais os nossos filhos e abraçar mais também toda essa causa que envolve família. É por isso que a gente quer ir às ruas, né? Para essa carreata aqui. É por isso que a gente quer levantar a bandeira da família hoje, para não deixar que essas coisas aconteçam. Quer dizer, foi aprovada essa lei, mas cabe a nós, a decisão é nossa, né? É dos nossos filhos, que a gente não sabe o futuro deles. Se amanhã ou depois existe uma moça que fica grávida, solteira, e como eu disse assim, cabe a nós não julgar, porque isso pode levar ela também a uma decisão. Né? Todo o julgamento e os olhos nós em cima de alguém assim provoca nela, de repente, esse desejo. Isso é ruim também, né? Então, é culpa do governo dele ter assinado essa lei, mas eu acho que começa lá em casa, começa comigo. Né? A minha orientação para os meus filhos, né? De dizer, você nunca vai cometer isso, nunca vai acontecer isso com você, não sei. De repente, pode ser que aconteça, mas se acontecer, a gente está aqui. Não é? Você tem uma família, você tem uma mãe, a gente ama você e o que a gente quer passar é que você aprenda a amar seu filho, não importa como. Né? Então a vida não é minha, né? Pertence a Deus, você pertence a Deus. E o seu filho, se um dia chegar, ele pertencerá também a ele. Então quem somos nós, né? Então essa parte assim de estar buscando família, de estar lutando pela família e pedindo realmente, né, pelas nossas famílias, a gente aprendeu no berço mesmo, né? E isso é uma coisa que ninguém vai tirar da gente.
E a gente quer passar isso para mim e para eles, né? É verdade. O fato de você trazer esse assunto não é porque o aborto deixa de ser crime no nosso país, é que ele deva ser incentivado também, né? Sim. Então, a nossa parte como família é continuar defendendo a vida, né? E que se isso, aqueles que forem buscar, que seja mesmo em situações extremas, mas que a gente valorize a vida em primeiro lugar. Bom, a Rose não vai falar nada mesmo, Rose? Nós não vamos conhecer a sua voz? Não? Só o Fabiano? Então, só antes de voltar aqui para o Diácono Noel, mais uma pergunta. Vocês ainda nesse compromisso de prepararem os casais e dando exemplo aqui como família, e falando do tema que é a educação da fé cristã nas famílias, a gente sabe que durante o casamento, nós como casais assumimos esse compromisso ali, né? Aceitar e educar no amor e na fé cristã os filhos que Deus nos entregar. E como é que vocês também têm um capítulo dentro da preparação com os jovens casais, frisando e valorizando isso? Ou a partir dessa Semana da Família, vocês vão despertar para frisar um pouco mais isso para os casais? Não, na preparação a gente fala sobre isso, na verdade, o tempo todo. Porque, apesar de ter, né, um capítulo que fala sobre o planejamento familiar, né, e também tem outro que fala sobre a vivência da sexualidade, mas esse tema é falado o tempo todo, porque tudo aquilo que é trabalhado no encontro para os noivos tem um centro, né? Tudo que está sendo tratado lá, apesar de terem os assuntos, a gente contar a nossa experiência, trocar experiência com eles também, porque eles também trazem, né, aquilo que eles conhecem, que viveram nas suas famílias, que têm de expectativa, então é uma troca grande de experiência, mas o centro de tudo aquilo que a gente está falando é Deus, é a vivência de Deus, é o buscar Deus, né, na vida. Então, tudo que a gente diz é em torno disso, tudo que a gente conversa, tudo que a gente partilha, tudo que a gente troca é com esse sentido, da gente buscar viver a vontade de Deus. Então, as coisas que nós escolhemos, as decisões que nós tomamos na nossa vida, tudo aquilo que nós buscamos seguir tem que ser por essa razão, né? Porque nós estamos caminhando para Deus, estamos, na verdade, voltando para Ele, né? E é esse o contexto, é isso que a gente precisa viver. E justamente quando a gente fala do planejamento familiar, quando a gente fala da educação dos filhos, quando a gente fala da vivência deles enquanto família, esse deve ser o centro, né? Que deve se buscar a oração, que deve se buscar entender qual é a posição da palavra de Deus diante das coisas que a gente está vivendo no mundo, porque não só essa situação do aborto, mas tantas outras coisas a sociedade coloca na nossa frente como contrárias às palavras de Cristo. E aí só tem um jeito da gente entender o que é certo e o que é errado, e é buscando na palavra de Deus, é buscando na orientação dele, né? É dessa forma que a gente deve viver, e é isso que a gente passa para os noivos, né? Para os casais, quando a gente está conversando com eles. Olha, é muito bom a gente saber que a pastoral familiar é tão bem estruturada, né? Que vocês já partilhando conosco vários desses frutos aí, desses trabalhos que vocês desenvolvem, e aqueles que nos acompanham lá, às vezes, mas eu não conhecia a pastoral familiar e gostaria de fazer parte. Em todas as paróquias tem pastoral familiar, né? Basta procurar na secretaria que com certeza vão encontrar as informações para vir engajar um grupo assim tão especial. Então, agora passando aqui para o Diácono Noel, dizer que você comentou aqui que vai estar estreando assim mais diretamente na Semana Nacional da Família. Agora com um time desse, claro que esses aqui são só os que estão aparecendo na frente, verdade, né? Deve ser muito grande o time que tem lá atrás. Com certeza, então, né? Então, agora como assim uma palavra final para quem está nos acompanhando, de motivação mesmo, para que não deixem passar despercebida uma chance tão especial de saírem de casa e viverem momentos assim mais de fé, de oração e de convivência familiar nas comunidades. Eu digo que as palavras elas são muito bonitas, mas o testemunho de vida é que também que nos arrasta, né, nos ajuda. E aqui nós temos exemplos, né, desses casais ao qual se colocaram, se dispuseram a estar ali trabalhando. Eu não digo trabalho, às vezes isso é uma missão, né? Uma missão de ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Assim como você também, né, Cidinha? Esse trabalho, essa missão
ao qual você faz, né? E isso é algo que ajuda bastante, que enriquece a nossa igreja. Eu sou muito feliz, assim, eu digo que como padre, que Deus me abençoe, que eu possa sempre pegar pessoas assim dentro de pastorais que possam me ajudar, né? Nesta forma de trabalhar nas pastorais, porque sabemos que às vezes a gente não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas quando a gente encontra pessoas assim, como vocês, que estão sempre, né, unidas, que estão dispostas a dar este sim a Deus, é algo maravilhoso. E eu digo assim de coração a todos que vão poder estar vendo, né, que possam estar participando, que possam também abraçar, aderir, né, a esta comunhão, esse desejo de dar esta resposta a Deus. Deus ainda hoje ele está no mundo chamando a cada um de nós para dar uma resposta, um sim, para seguir os seus caminhos. São tantas e tantas as pessoas que precisam de ouvir uma palavra, né, amigo, uma palavra de amor, ouvir que existe um Deus que ama, seja ela do jeito que for, mas que Deus a ama e Deus espera, que Deus está junto com ela para que ela possa buscar ser homens e mulheres novas, né, buscar viver uma vida nova. Então, eu dou os parabéns a vocês, viu? Que Deus abençoe vocês, a pastoral de vocês, o trabalho da Cidinha também, que Deus abençoe você, que possa sempre ser este instrumento, né, de Deus na vida de cada um de nós, né? Eu digo para nós também como futuro padre, para a nossa igreja, né, que o povo possa, né, não tenham medo de dar este sim a Deus. Deus não nos tira nada, Ele sempre nos acrescenta cada vez mais as suas graças, né, o seu amor. É claro que passamos por muitas provações. Com certeza, digo a você, digo a eles também, é aquilo, quando mais próximo de Deus nós estamos, mais tentados nós somos. Mas aí é Deus que está cada vez mais nos dando força de levantar e sempre seguir em frente. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sempre esta graça de sermos humildes instrumentos em suas mãos. E que as outras pessoas possam também, através dos testemunhos, né, de tantas e tantas pessoas consagradas que deram seu sim a Deus, poderem também abraçar esta fé e não ter medo de viver plenamente este amor ao qual Deus tem por cada um de nós. Amém. Que todos nós possamos, então, viver nesse amor e nessa força que vem dele mesmo, para que vençamos os desafios que enfrentamos a cada dia. Bom, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, equipe da Pastoral Familiar, Diácono Noel, mas já podemos quase que chamar de sacerdote, porque falta muito pouco. E dizer que o Sementes de Esperança é um espaço aberto para a Igreja Católica. Como eu comentei antes com vocês, a gente quer mostrar o que acontece de bom, porque o que acontece de ruim tem quem se encarrega disso. Então, dizer que foi assim um grande prazer. Quando quiserem vir comunicar algumas coisas interessantes na comunidade também, o Sementes é feito disso. Cada semana nós temos que trazer um assunto à tona, e quando temos bons parceiros, é claro que fazem com que o nosso programa seja muito mais dinâmico e mais interessante para quem nos assiste lá também. E reforçando mais uma vez o convite, nesse próximo sábado, dia 17 de agosto, às 19 horas, do Ginásio de Esporte, para o momento da oração do terço entre famílias, entre todas as famílias aqui da nossa cidade, e depois a celebração da Santa Missa. E ainda lembrando também que não haverá celebração da missa nas comunidades, como de costume, todos os sábados às 19h30, porque todo mundo é convidado a estar num grupo só, no momento de unidade, todos no Ginásio de Esportes. Vai ser, sem dúvida, uma maneira de encerrarmos muito bem essa Semana Nacional da Família. Portanto, não percam esse convite tão especial. Obrigado. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Se abrigue debaixo da ponte
Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.